Depois da gente ver sistema de numeração, vamos começar a ver agora a parte de portas lógicas, que já vai adentrar ainda mais em sistemas digitais. Circuitos lógicos, eles operam em modo binário, como eu já falei, por isso que a gente estudou o sistema binário, o sistema de numeração, e por isso a gente permite, por ele ser um sistema binário, permite a gente usar uma álgebra booleana aí para fazer as análises dos circuitos, ou seja, facilita mais ainda. Então a álgebra booleana é uma ferramenta matemática, então é importante usar isso, é uma ferramenta matemática e ela é simples e ajuda a gente a estudar aí uma equação, um circuito lógico muito mais fácil. Se a gente pegar o histórico, foi o matemático aí George Boole, no século XIX, e ele desenvolveu um sistema matemático aí de análise lógica. Ainda não existiam os sistemas digitais. Então, o cara já inventou uma lógica antes de ter sistemas digitais. Aí veio em meados aí do século XX, o americano Shannon, ele sugeriu de usar essa álgebra booleana para análise aí de projetos, análise e projetos de circuitos de comutação, viriam ser depois circuitos digitais. Se a gente pensar quais são os circuitos os circuitos lógicos mais elementares, são as portas lógicas. Eles são os blocos fundamentais aí de um circuito lógico mais complexo de qualquer sistema digital que é construído. A operação das diferentes portas lógicas dos circuitos mais complexos, eles são formados pela combinação dessas portas lógicas, que aí a gente pode descrever e analisar através da álgebra booleana. A álgebra booleana também permite a gente simplificar a expressão para um circuito mais simples, ou seja, reduzir o número de portas lógicas. Então, a álgebra booleana aí é uma ferramenta muito valiosa para a gente estudar durante o curso. Por isso que a gente vai falar sobre ela. Se a gente pensar qual que é a diferença entre álgebra booleana e convencional, que é que as constantes possuem apenas dois valores, ou 0 ou 1. Então eu consigo ser ou 0 ou 1. Enquanto o outro poderia ser, no caso do decimal, eu teria de 0 até 9. Essas variáveis booleanas, normalmente elas representam níveis de tensões lá nos terminais, tanto de entrada ou de saída do meu circuito. É importante frisar que em um sistema digital, o valor booleano zero não representa só 0 volts, ele representa uma faixa de 0 até normalmente 0,8. Esse valor aqui não é exato, pode alterar. Enquanto aí o valor booleano 1 representa uma tensão que ela normalmente está de 2 a 5. E os valores entre 0,8 e 2? Normalmente a gente não trabalha nessa região porque são valores indefinidos. Então não deve acontecer isso em nenhum momento para não ter problema no meu circuito. Então, 0 e 1 booleanos na verdade não são números, eles representam aí a tensão. O que acontece é que meu circuito lógico, ele trata isso como um nível lógico. Então, a tensão ele é transformado como um nível lógico. Esses níveis lógicos podem representar aí vários resultados, pode ser falso e verdadeiro, desligado, ligado, baixo, alto, não e sim, chave aberta, chave fechada. Tudo que eu tenho duas condições apenas. É comum a gente adotar letras para representar as variáveis lógicas. Por exemplo, uma variável A, ela pode ter tanto 0 ou 1, igual a gente usa a variável x. Se a gente tem apenas dois valores possíveis, a álgebra booleana é relativamente simples se a gente comparar em relação à álgebra convencional. A gente não vai ter aí fração, decimal, números negativos, números imaginários, nenhuma dessas coisas. Então, na verdade, a gente só tem três operações aí, funções básicas. Seria a função ou OR, a função AND, que é a mesma coisa que E, função NOT, que
seria a função não. Essas operações básicas são chamadas de operações lógicas e a implementação disso em circuitos digitais são chamados de portas lógicas. Ou seja, a gente vai construir portas lógicas que possuem uma porta lógica vai ter a função ou, outra AND, outra NOT. E elas são construídas aí para emular saída e o resultado dessas operações. Vamos falar um pouco o que seria tabela verdade. Tabela verdade, na verdade, é um instrumento que a gente tem para descrever a relação entre entradas e saídas do meu circuito lógico. Ou seja, o que eu tenho na minha entrada, o que vai estar na minha saída. É quase que uma tabela resumo. É tipo um mapa mesmo. Aqui a gente tem um exemplo de tabela verdade, onde eu tenho no meu lado direito, esquerdo da minha tabela minhas entradas e do meu lado direito a minha saída. Ou seja, eu tenho um circuito aqui, não sei o que tem, ou seja, não me importa o que eu tenho lá. O que importa é que se eu colocar 0 e 0 na minha entrada, eu vou ter saída igual a 1. Se for 0 e 1, eu vou ter minha saída 0. Se for 1 e 0, vou ter minha saída 1. Se for 1 e 1, vou ter minha saída 0. Ou seja, eu não preciso saber o que tem dentro do meu circuito. Eu só preciso saber minha relação de entradas e saídas. Então a tabela verdade é um instrumento muito bom aí para a gente fazer os estudos de circuitos. Posso ter tabelas verdades com 2 entradas, 3 entradas, com uma entrada também pode ser, 4, inúmeras entradas. E se a gente observar que o número de linhas da minha tabela verdade, ela varia de acordo com o número de entradas. Ou seja, se eu tenho uma entrada, eu vou ter 2 saídas, 2 linhas. Agora, se eu tiver 3 entradas, eu vou ter 8 saídas, ou 8 linhas. Se eu tiver 4 entradas, seriam 16. Ou seja, se eu tiver n variáveis de entradas, minha saída, eu vou ter n, 2 elevado a n interpretações possíveis. Vamos ver agora a função, as funções e, ou e not. A função e, ela executa aí praticamente uma multiplicação booleana de 2 ou mais variáveis. Tenho aqui um exemplo de um circuito onde o 0 representa a chave aberta e 1 representa a chave fechada. Lâmpada apagada representa 1, lâmpada acesa representa 0, lâmpada acesa representa 1. Então eu tenho meu circuito elétrico aqui. O que acontece? Se eu fechar minha chave A, minha lâmpada vai acender? Não. Se eu fechar só minha chave B, ou seja, deixar aberto o A, fechar o B, minha lâmpada vai acender? Não. Se as duas estão abertas também não acende. Só se as duas estiverem fechadas que eu vou ter minha lâmpada acesa. Então, todos esses estados estão representados aqui nessa figura. A única condição que ele está acesa é quando eu tenho as duas entradas, ou seja, A e B igual a 1. Aí sim eu tenho minha entrada, minha lâmpada acesa. Então, essa seria a minha função E. Eu posso representar aqui pela expressão S, que seria minha saída, é A, E, B. Se a gente pensar isso como uma álgebra, a gente pode transformar o E por um ponto, ou seja, uma multiplicação booleana. Então, posso fazer S igual a vezes B. Tem algumas notações alternativas, que seria A, E comercial, B, A, vírgula B, A, esse símbolo aqui B, mas a gente vai adotar essa expressão. E a tabela verdade é essa daqui, ou seja, todas aquelas condições que eu falei antes estão demonstradas na tabela verdade e suas respectivas saídas.
Agora, qual que é a porta lógica que implementa a minha função E? Seria essa porta lógica aqui. Então, a porta lógica E representa, seria o circuito que executa a função E. A porta E, ela também tem a mesma tabela da função, tabela verdade da função E. Então, eu só vou ter a saída igual a 1 se eu tiver minhas entradas igual a 1. Em todos os outros casos, a saída vai ser 0. Então, e aqui, se vocês observarem, a minha porta E tem esse desenho. Esse desenho ele é universal. Então, toda vez que eu ver esse desenho, eu sei que ele é minha função E. Então, aqui eu tenho todas as condições igual, como se fosse as chaves com as lâmpadas. Mesma coisa. A única vez que vai estar minha saída vai ser 1 quando as duas entradas forem 1. É possível a gente estender o conceito da porta E para mais entradas, ou seja, não preciso ter uma entrada só. Nesse caso aí eu vou ter, se eu tiver N entradas, eu vou ter somente uma saída. A saída vai ser sempre, essa saída S, ela vai ser o valor 1 somente quando todas essas minhas entradas aqui forem 1. Se eu pegar qualquer outro caso que qualquer entrada for, alguma delas for 0, com certeza a saída vai ser 0. Então a tabela verdade disso fica simples. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela verdade de 4, uma AND com 4 entradas. Se vocês observarem, só minha última linha, aquela que eu tenho todas as entradas igual a 1, a saída é 1. O resto tudo é 0. Então, minha porta AND ela fala o seguinte: qualquer zero que eu tiver na minha entrada, minha saída vai ser 0. É como se o 0 fosse predominante. Certo? Igual como se fosse uma multiplicação algébrica comum. Aqui eu tenho representado um diagrama de temporização. É bom se vocês já irem habituando com ele, depois posso até entrar em mais detalhes. Vou entrar em mais detalhes. Se a gente pegar aqui minha entrada, eu tenho uma porta AND com duas entradas, A e B. Ou seja, se eu tiver minha linha aqui em direção ao zero, quer dizer que no tempo t0, ele vai valer zero. Se ele tiver no tempo aqui, essa minha linha estiver na direção do 1, ela vai valer 1. Ou seja, essas listras quer dizer que eu passei no tempo T0, T1, T2, T3, T4, ou seja, são tempos. Então, por isso que a gente chama de diagrama de temporização. Ou seja, como é que seria minha saída aqui? 0 com 0 vai dar 0. Vai ser 0. Ou seja, aqui eu também tenho 0. Chegou nesse ponto aqui é o único ponto, por enquanto, que eu tenho os dois entradas igual a 1. Então, vou colocar ali igual a 1. Depois, a partir daqui, ele vai ser 0. Chegou nesse outro ponto, eu tenho minhas duas entradas igual a 1, até determinado momento que eu tenho uma das entradas igual a 0. Então, eu tenho meu resultado, meu diagrama de temporização dessa forma. Ou seja, apenas nesses instantes aqui, minha saída vai ser igual a 1. Agora, falando aí da função OU, a função OU seria uma soma booleana de duas ou mais variáveis. Aí, como exemplo, a gente vai adotar o circuito aqui abaixo, onde eu tenho as chaves as chaves agora elas estão em paralelo. Ou seja, de novo, minha chave aberta representa 0, minha chave fechada 1, lâmpada apagada 0, lâmpada acesa 1. Se eu pegar as duas chaves fechadas, as duas chaves abertas, a saída, ou seja, minha lâmpada vai continuar apagada.
Se eu fechar minha chave A, manter a chave B aberta, minha lâmpada vai acender. Agora, se eu fizer meu B fechado e o A aberto, minha lâmpada vai acender também. E os dois abertos, os dois fechados, minha saída vai ser uma lâmpada acesa também. Ou seja, agora, o único caso que vai ser zero é quando as duas estiverem abertas. Então, para a gente representar a função ou, a gente utiliza aí o mais. Ou seja, o meu S vai ser igual a A mais B. Tem algumas notações alternativas, mas nem vou falar sobre elas não. E se a gente observar a tabela verdade, a gente vai ver aquilo que eu falei. Ou seja, só na primeira linha que é zero porque eu tenho as duas entradas igual a zero. Toda vez que eu tenho alguma entrada igual a 1, se eu tiver pelo menos uma entrada igual a 1, meu resultado sempre de saída vai ser 1. E se a gente pensar aí no sistema de numeração binária, a soma de 1 mais 1 é o quê? 1, 1, 0, né? Até a gente viu no sistema de numeração. Se a gente pensar na soma na álgebra booleana, 1 mais 1 ele equivale a 1. Ou seja, se eu tiver 1 aqui no A e 1 no B. Então, por mais que na verdade, a álgebra booleana ela não está fazendo uma álgebra no meu sistema binário, são coisas diferentes. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, até porque minha saída ela só permite dois valores, 0 ou 1, ou seja, eu não consigo valores diferentes disso. A porta ou ela executa, agora a gente está falando de porta lógica, antes eu falei de função, agora minha porta ou é o circuito que representa minha função ou, ela possui a mesma tabela verdade da minha função ou, então a saída só vai ser zero se minhas entradas também forem zero. Tem aqui, de novo, todos os meus casos possíveis, ou seja, é parecido, é igual ao do circuito. O único caso que eu vou ter zero na minha saída vai ser quando eu tiver minhas duas entradas igual a zero. Senão, se eu tiver alguma das entradas igual a 1, minha saída também vai ser igual a 1. Assim como eu fiz na porta E, eu consigo estender isso para mais entradas. E a tabela verdade disso é fácil. Como é que é? Se a gente pensar no paralelo com a porta E, aqui eu só vou ter minha saída zero quando todas as minhas entradas forem zero. Isso acontece quando? Quando eu estiver nessa primeira condição. Qualquer outra condição onde eu tenha alguma das entradas igual a 1, a minha saída vai ser 1. Então, a tabela verdade é fácil de obter, mesmo com N entradas. Então, vamos ver agora a saída. Uma saída ou, desculpa falar, esqueci de falar. O símbolo da minha porta ou é esses aqui que eu estou mostrando. A porta end, ela era reta com uma voltinha. Aqui não, aqui eu tenho uma volta tanto na entrada quanto na saída. Esse símbolo também é universal. Vamos ver agora uma porta ou com entradas A e B e essas entradas variando de valor durante o tempo. A gente vai fazer o diagrama de temporização novamente. Se a gente observar, ele só é a saída minha só é zero quando eu tenho minhas duas entradas igual a zero. Ou seja, eu vou manter ele zero. Chegou um momento que eu tenho uma das entradas igual a 1, a minha saída vai ser 1 também. Então, eu vou ter aqui. Cheguei nesse momento, a partir desse momento, eu vou ter as minhas duas entradas igual a zero. E depois disso, voltei a ser 1. Então, aqui eu tenho um diagrama de temporização para esse caso aqui, caso minhas entradas variem. E aqui está a mesma
Não, agora seria de três entradas. Como é que seriam minhas saídas? Eu vou ter, no meu caso, até aqui zero, que está tudo zero. A partir desse momento, eu tenho entradas um sempre até até esse momento aqui. Depois ele volta para zero. A partir desse momento eu vou voltar até algum dos valores de entradas igual a 1. Vou ter fazer isso, então eu vou ter esse diagrama de temporização. Agora, falando agora da função não ou função not, seria o complemento ou negação. Ou seja, se eu tiver uma variável zero como entrada, a saída vai ser 1. Ou seja, eu estou invertendo o sinal. Se eu tiver 1, minha saída vai ser zero. Essa função a gente também pode chamar ela de inversora. Se a gente utilizar as mesmas convenções aí dos circuitos anteriores, onde chave A, minha chave, se ela estiver aberta, ela vai ser zero. Se ela estiver fechada, vai ser 1. Lâmpada acesa, 1. Lâmpada apagada, 0. Se a gente pensar no circuito, agora, esse circuito aqui embaixo, o que vai acontecer se eu tiver com a chave aberta? Minha tensão, minha corrente vai passar aqui pela minha lâmpada, vai acender. Agora, se eu for lá e fechar minha chave A. Se eu fechar minha chave A, a corrente vai preferir passar toda por esse ramo aqui. Porque eu tenho uma resistência ali na minha lâmpada, a corrente vai preferir passar onde tem menor resistência. Então, minha menor resistência vai ser minha chave, minha lâmpada vai estar apagada. Para representar a expressão NOT, o que eu faço? Eu coloco minha variável com uma barra em cima. E aí eu sei que ela está invertendo. A gente normalmente chama abarrado. Tem algumas notações alternativas. Seria apóstrofe. A apóstrofe a gente também utiliza mais. Só que o que mais a gente utiliza seria essa barra aqui em cima. A tabela verdade é simples, eu tenho uma entrada, então vou ter duas linhas de saída. Ou seja, quando a minha entrada é 0, minha saída é 1. Entrada 1, saída 0. Eu tenho agora minha porta lógica não. O que seria a porta lógica não? Seria o circuito que executa a função não. O inversor aí possui a mesma tabela verdade e sua representação, seu esquema de representação, seu desenho seria esse daqui. Ou seja, é um triângulo com uma bolinha na frente. Eu sei que quando passa a minha entrada, vou inverter aqui a minha saída. Aqui tem um diagrama de temporização, onde minha entrada alterou, minha saída também inverteu. Tem alternativamente aí uma outra notação. Sempre que tiver uma bolinha ou na frente, ou antes, ou após um bloco lógico, ou antes de um bloco lógico, eu estou invertendo esse sinal. Então pode ser que nem sempre tenha o triângulo, às vezes só a bolinha. A bolinha eu já sei que está fazendo a inversão. Tá, os casos possíveis é aquele que eu tenho entrada 0 ou 1, minha saída sempre vai estar invertida. Agora vamos falar um pouco aí de operações booleanas básicas. Na verdade, falar não, a gente fazer o resumo das operações. A gente tem, no caso, minha operação ou seja, minha operação ou, ela sempre vai ser 0 quando minhas duas entradas forem 0. Em todos os outros casos vai ser igual a 1. Minha operação e seria só quando eu tenho as duas entradas igual a 1, seria minha saída igual a 1, o restante é 0. E minha saída NOT, minha operação NOT, é aquela que eu inverto o meu sinal. Eu tenho minha função não e end, que seria
Na verdade, não é uma função, na verdade é um complemento das duas, né? É uma junção de duas funções. Mas a gente costuma chamá-la de NAND. O que seria minha função NAND? Seria pegar minha função e inverter a saída. Então, se eu olhar aqui a tabela, eu tenho o A vezes o B, que seria minha função e uma barra em cima dos dois. Percebem que essa barra ela está agrupando os dois juntos. Ou seja, então eu estou invertendo o resultado que tem do A vezes B. Um A vezes B booleano. O que aconteceu então agora? Antes era 0, 0, 0, 1. Agora eu inverti de 1, 1, 1, 0. Ou seja, a minha saída foi invertida. Como é que eu represento isso em portas lógicas? Seria minha porta NAND. Minha porta NAND, ela executa essa função NAND e a representação dela é dessa forma. Ou seja, eu tenho o mesmo símbolo da minha porta AND com uma bolinha na frente. Poderia representar com um triângulo na frente? Poderia, mas o mais comum é representar dessa forma aqui, porque ela fica mais sucinta, fica menor. E a tabela verdade é a mesma anterior. A porta NAND, assim como todas as portas que a gente estudou até agora, ela pode, excluindo a porta NOT, né? Ela pode ter várias entradas, N entradas. E a saída vai ser fácil da gente fazer. Ou seja, a tabela ela só vai ser zero quando todas as minhas entradas forem igual a 1, porque agora eu estou invertendo a saída. Então vamos ver um exemplo aí, onde eu tenho minha saída A, minha entrada A e B, variando aí no tempo. O que vai acontecer? Ou seja, toda vez que agora eu tiver zero, algum dos lugares tiverem zero, minha saída vai ser 1, porque agora eu estou invertendo a minha saída. E toda vez que eu tiver os dois igual a 1, minha saída vai ser 0, porque eu estou invertendo no sinal. Então vai ser 1, chegou nesse momento, vai ser 0. A partir daqui vai ser tudo 1, porque eu sempre tenho algum valor 0. Depois, cheguei nesse momento, fui para 0, voltei para 1, 0. Então eu tenho esse diagrama de temporização dessa forma. Agora a gente vai ver a função NOR, que é a função não IE. O que eu vou fazer agora? Eu vou negar a saída da minha porta OR. Então, como é que era antes? Toda vez que eu tivesse um valor 1 na minha entrada, a minha saída era 1. Se eu tivesse os dois valores de entrada igual a 0, seria 0. Só que como eu estou invertendo, agora vai ser saídas 1, 0, 0, 0. Quem que faz essa função lógica aqui no meu circuito seria a porta lógica NOR, que o desenho seria representado aqui embaixo, é uma porta U com uma bolinha na frente que faz essa inversão. E a tabela verdade é a mesma. Assim como todas as portas lógicas antes, a porta NOR pode ter várias entradas e agora a saída dela vai ser 1 somente se todas as entradas forem iguais a 0, como está aqui na tabela verdade. Vou fazer agora um exemplo de uma porta NOR. Ou seja, se eu tiver algum dos valores de entrada igual a 1, minha saída vai ser 0. Então, aqui vai ser 0. Chegou nesse momento, minhas duas entradas são 0. Saída vai ser 1. Voltei para 0. Aqui vai ser 1. Então, vai ficar dessa forma aí, meu diagrama de temporização. Tenho agora uma outra função que seria o ou exclusivo.
ou minha porta XOR. O que seria o meu ou exclusivo? Meu ou exclusivo, ele fornece 1 na saída quando todas minhas entradas forem diferentes entre si, e 0 caso contrário. Na tabela verdade vai ficar mais fácil de eu explicar. Ou seja, eu tenho minha entrada A e B. Minha entrada A e B são iguais aqui. Então, a saída vai ser 0. 0 e 1, eu tenho entradas diferentes. Minha saída vai ser 1. Agora, minhas entradas 1 e 0 também são diferentes. Saída igual a 1. Agora, 1 e 1, eu tenho saídas, entradas iguais. Logo, meu resultado vai ser 0. Como que eu represento isso na álgebra booleana? Eu represento um mais com uma bolinha em volta. Posso representar dessa forma também, mas o que a gente representa mais é esse daqui. Para representar a simbologia, seria minha porta ou com uma voltinha antes aqui. Como que eu faço minha porta XOR com um circuito combinacional? Seria 2 portas ANDs, só que a minha primeira entrada A, ela está sendo invertida e a entrada B não. Já na minha porta lógica AND de baixo, a minha entrada A não está sendo invertida e a B sim. As saídas dessas portas ANDs estão vindo numa porta U, que é a saída do meu bloco. Então, eu encapsulei todas essas portas lógicas numa porta XOR. Não quero que vocês decorem esse circuito da porta XOR, e sim a sua tabela verdade. Então aqui eu tenho um resumo das portas lógicas e aqui a sua função algébrica e sua tabela verdade.